Muito boa segunda-feira para vocês! Eu estou mais velha nesta segunda-feira. Foi meu aniversário ontem, mais conhecido como 18 de agosto, pós-triunfo do Bahia para cima do Grêmio. Claramente tricolor começando por aqui, quadro em que falamos sobre o Bahia. E claro, vamos falar sobre esse triunfo. Vocês já viram muitas coisas pós-jogo, mas quero trazer aqui alguns destaques. Vai ser um quadro um pouquinho mais curto dessa vez, porque teremos, eu espero que também nessa semana, uma segunda edição que eu já explico para vocês, mas já vem comigo, já deixa o like aqui, deixa de presente de aniversário para mim, um like, um valeu demais, um comentário, confere se está inscrito no canal e vamos lá. Muito bem, eu anotei algumas coisinhas aqui, como vocês podem ver, eu não estou em casa, num cenário tradicional, estou em viagem, estou em Roma nesse momento, inclusive, resolvendo algumas burocracias, então por isso estou aqui no lobby do hotel, essa é a verdade, não estou nem com computador, normalmente eu analiso um pouco mais alguns dados e tal, mas dessa vez vai ser realmente para trazer aqui alguns pontos de destaque. Eu assisti o jogo contra o Grêmio em Barcelona, sábado à noite, para a gente aqui em Barcelona, domingo, como foi meu aniversário, eu acabei não gravando nada, enfim, passei o dia, não vou mentir, de preguiça. E então hoje estou trazendo aqui para vocês. Primeiro queria destacar aqui 3 jogadores. Obviamente o Tassiano, que foi o responsável, né, da ponta final pelo triunfo. Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, eu confesso que quando ele chegou, mesmo nos primeiros bons jogos dele, eu tinha um pouquinho de pé atrás, não com a qualidade do Everton Ribeiro, e eu também não achava que o Everton Ribeiro estava em fim de carreira, estava indo se aposentar no Bahia, como a gente já viu acontecer em outras temporadas, já há algum tempo, jogadores muito em fim de carreira, que o Bahia tirava aquele risco, mas que a torcida claramente achava que não ia valer a pena e não valia a pena. Não achava que era o caso do Everton Ribeiro. Mas o fato de ser um jogador com algumas características parecidas com esses que a gente viu no passado, eu tive um pouquinho de pé atrás do quanto que ele ia ter de dedicação, do quanto que ele ia encaixar no contexto do Bahia, que é um contexto diferente, a gente sabe, das equipes principais, quando a gente fala principais, é de atenção, de mídia, de protagonismo, que ele estava acostumado. Então, eu tinha um pezinho atrás, mesmo nos primeiros bons jogos dele, eu ainda sentia que faltava, assim, ele já tinha conquistado no sentido técnico, no sentido tático, no sentido de qualidade, mas faltava conquistar a parte da emoção, sabe? Aquele negocinho a mais, aquele molho a mais, aquele pó de pirim-pim-pim, pirilim-pim-pim, enfim, a mais que o torcedor muitas vezes precisa. E eu comecei a sentir isso nas últimas partidas do Everton Ribeiro, e eu acho que nessas últimas 2 a gente teve isso muito forte, né? Porque na partida passada o Everton fez um gol depois de já ter tomado aquela porrada no olho, nem era uma expectativa talvez de que ele fosse titular contra o Grêmio por conta dessa pancada no olho, mas foi titular e fez uma grandíssima partida. Então, queria destacar isso aqui. Eu acho que ele, para mim como torcedora, e aí quero a opinião de vocês, ele deu esse passinho a mais na questão coração, na questão alma, porque na outra parte de qualidade, enfim, parte técnica, eu acho que a gente já sabia não só quem ele era, mas o que ele poderia trazer para o Bahia. E o meu terceiro destaque aqui individual, e aí, enfim, vocês podem, acho que esse Bahia titular em campo é o time ideal, eu acho que praticamente todos os jogadores ali são, eu acho que é o time ideal do Rogério Ceni. Tem, claro, vários destaques, alguns jogadores que enfim, estão um pouco melhor aqui, um pouco melhor ali, mas eu trouxe no Claramente Tricolor da semana passada o Marcos Felipe aqui, trazendo o questionamento para vocês que eu não achava que algumas críticas que ele estava recebendo eram justas, que eu achava que ele era um goleiro que estava fazendo uma grande temporada, que estava entregando muitas coisas para o Bahia, ainda que não seja um goleiro 10-10, que tenha todos os tiques ali em todas as questões. É um goleiro que eu acho que ainda pode evoluir, a gente falou muito aqui, né? Em saída de gol, talvez seja o principal, acho que foi o principal tema que vocês trouxeram aqui nos comentários. Mas, gente, assim, não dá
para pegar pesado nas críticas com o Marcos Felipe. Se não fosse ele, o Bahia teria alguns pontos a menos. O Bahia, acho que nos últimos, são 3 vitórias consecutivas, né? Acho que são 3 vitórias sem tomar gol, se eu não me engano, se eu não tô louca, acho que é isso, com grandes defesas do Marcos Felipe. Então, eu entendo que falta algumas coisas para ele, mas essas coisas que faltam, na minha opinião, não têm comprometido o jogo. E o que ele tem de bom, que são, para mim, as grandes defesas, as seguranças que ele mostra nas defesas, isso, para mim, tem sido determinante. Então, eu acho que a qualidade dele, o que ele tem de melhor, de qualidade, é mais decisivo, é mais determinante do que ele não tem de qualidade. Então, eu quero dar esse destaque aqui novamente pro Marcos Felipe. Outra coisa que eu queria falar um pouco sobre o estágio de amadurecimento desse Bahia é sobre posse de bola. Porque eu escutei a transmissão em português, né? Em português, a transmissão brasileira, no caso. E se fala muito, e está corretíssimo, que para esse Bahia avançar em termos de jogo, de forma de jogar, ele precisa manter essa posse de bola, porque é um pouco do estilo, um pouco não, é o estilo do Bahia ter isso, mas ser uma posse de bola mais veloz, né? Colocar mais velocidade nessa posse de bola. E eu concordo totalmente com isso. Eu só queria trazer aqui para vocês que eu acho que esse é o tipo de passo que é maturidade de time, que é evolução de time, que eu falo tanto aqui. O Bahia passou por uma oscilação, que era natural que passasse, agora volta a estar mais no topo, fazendo boas partidas, sem grandes desfalques, né? A gente teve uma oscilação com alguns desfalques importantes durante esse período, e sim, falta um elenco que possa, nesse momento de oscilação de alguns jogadores e de desfalques, você possa suprir essa carência com jogadores de mais ou menos a mesma qualidade, ou que entreguem outra coisa, mas que continuem entregando. Então, continua faltando alguns reforços, eu continuo dizendo isso para vocês, mas eu acho que tem muito de evolução de tempo desse time, de passe a mais, passo a mais, no sentido de melhorar o plano A, sabe? De melhorar o que o Bahia joga. Então, o Bahia joga dessa forma. Na medida em que ele evolui, que ele amadurece esse tipo de jogo, ele faz o mesmo jogo, só que mais rápido. Então, isso eu acho que é algo que precisa de tempo. Então, entendo que com a chegada o diagnóstico do que precisa, que o grupo, quando a gente fala em sítio grupo, a gente não fala em afobação, a gente não fala em ansiedade, a gente não fala em curto prazo. Eu entendo que foi uma temporada já de subir de prateleira, mas também de diagnóstico do que é preciso desse elenco. Então, falei muito no Claramente Tricolor passado, de que não esperem, sabe, contratações no calor do momento. Não acho que é essa a proposta. Então, é uma temporada também de diagnóstico, e eu entendo que com esse diagnóstico e com, claro, né, as soluções, os remédios para esses diagnósticos chegando, e a evolução natural do time, nesse sentido que eu digo, de melhorar o jogo que já faz, eu acho que, enfim, o caminho, a caminhada do Bahia, para mim, ela deve ser muito positiva. E, por fim, para finalizar aqui, eu quero trazer 2 coisinhas rapidamente, e aí já peço que você deixe o like se você está aqui até agora, confere se você está inscrito no canal. O Datafoot, eu vi essa info no Twitter, me chamou bastante atenção. Segundo eles, nunca tivemos 2 clubes do Nordeste no top 10 do Brasileirão de pontos corridos. E a gente tem o Fortaleza e o Bahia nesse momento. E eu fiquei muito chocada com essa informação. Porque a gente sabe que os times nordestinos não têm sido protagonistas nos últimos anos, desde que pontos corridos. Mas que a gente nunca tenha tido 2 times no top 10 me chamou bastante. E eu fiquei bem feliz que a gente está tendo 2 times. O Fortaleza já tem é um trabalho diferente, mas é um trabalho que já tem evoluído, que já tem trazido resultado nos últimos anos. E, enfim, eu fiquei feliz que isso está acontecendo agora. E por fim, e aí para falar por que eu vou trazer uma edição especial nessa semana do Claramente Tricolor, tem muita gente questionando o porquê de eu torço pro Bahia, que antes eu torcia para outro time e tal. Eu já falei isso em outros lugares, já respondi perguntas sobre isso no canal. Toda quinta-feira tem Tudo às Claras aqui respondendo perguntas de vocês. Mas eu vou fazer uma edição do Claramente Tricolor só sobre isso, para falar um pouquinho. E aí, para contar essa história. E aí a minha deixa vem com o projeto do Bahia. A Bahia é Bahia.
que é sensacional, um projeto que já existe há algum tempo, em que o Bahia vai a cidades do interior da Bahia, enfim, uma caravana, um ônibus, enfim, o que seja, com eventos, para mostrar o Bahia e divulgar o Bahia nas cidades do interior. Porque é muito comum, era muito comum, que no interior você tivesse notícias e você tivesse transmissões dos clubes de Rio e São Paulo. Então a gente tem uma torcida ainda muito grande de Flamengo, de Santos, de Corinthians no interior da Bahia. E obviamente que hoje você tem um acesso muito maior às notícias de Vitória e de Bahia, porque, enfim, falando aqui dos dois principais clubes do estado, apesar de estarem em momentos, em estágios e em situações completamente diferentes, mas você tem uma distância ainda desses clubes, porque se você ligar os principais programas esportivos, tirando os locais, e que eles são normalmente mais curtos, ou na TV aberta, você tem muito menos espaço. Então, achei importantíssimo. Já tem um tempo que o Bahia está fazendo isso. Espero que siga fazendo e que vá em todos os lugares possíveis, levando o que é o Bahia, transmitindo os jogos do Bahia, mostrando seus ídolos e falando, e a camisa linda, isso e aquilo. E o Bahia tenha uma torcida ainda. A Bahia tem uma torcida ainda mais Bahia. Então, usando esse gancho, eu vou contar para vocês no próximo Claramente Tricolor. E repito, imagino que seja uma edição especial. Nessa semana ainda, a minha história de amor com o Bahia, porque eu sei que ela não é exatamente a mais tradicional de se contar. Enfim, é isso, gente. Antes de sair do vídeo, deixa o like aqui. De presente de aniversário, se quiser mandar um valeu demais aí, também aceito. E nos comentários, o que é que vocês estão achando desse novo momento do Bahia. E confere se está inscrito no canal. Até o próximo vídeo.